Nyarlathotep 1920, por H.P. Lovecraft. Nyarlathotep, o caos rastejante. Eu sou o último, contarei ao vazio audiente. Não me recordo distintamente de quando começou, mas já se passaram meses. A tensão geral era insuportável. A uma época de convulsões políticas e sociais somava-se uma estranha e soturna apreensão de um perigo físico hediondo. Um perigo vasto e absoluto, tal como só pode ser concebido nos mais terríveis pesadelos da noite. Lembro-me de que as pessoas andavam com rostos pálidos e aflitos, murmurando avisos e profecias que ninguém ousava repetir conscientemente, ou sequer admitir para si mesmo que as havia escutado. Um sentimento de culpa monstruoso pairava sobre a terra, e dos abismos entre as estrelas sopravam correntes gélidas que faziam os homens tremerem em lugares escuros e solitários. Houve uma alteração demoníaca na sequência das estações. O calor do outono persistia de forma assustadora, e todos sentiam que o mundo, e talvez o próprio universo, havia escapado ao controle dos deuses ou forças conhecidas, caindo sob o domínio de deuses ou forças desconhecidas. E foi então que Nyarlathotep veio do Egito. Quem ele era, ninguém sabia dizer, mas era de sangue nativo antigo e sua aparência lembrava a de um faraó. Os Fellahin ajoelhavam-se quando o viam, sem que pudessem explicar o motivo. Ele afirmava ter emergido das trevas de 27 séculos e que ouvira mensagens vindas de lugares que não pertenciam a este planeta. Nyarlathotep chegou às terras da civilização, moreno, esguio e sinistro, sempre adquirindo estranhos instrumentos de vidro e metal, combinando-os em dispositivos ainda mais enigmáticos. Falava muito sobre as ciências, sobre eletricidade e psicologia, e realizava exibições de poder que deixavam seus espectadores mudos, mas que faziam sua fama crescer a uma magnitude descomunal. Os homens recomendavam uns aos outros que fossem ver Nyarlathotep e estremeciam. E por onde Nyarlathotep passava, o repouso desaparecia. As madrugadas eram dilaceradas pelos gritos de pesadelo. Jamais antes os gritos de pesadelo haviam sido um problema público. Agora, os sábios quase desejavam poder proibir o sono nas horas tardias, para que os urros das cidades não perturbassem tão horrivelmente a pálida e piedosa lua, enquanto esta cintilava sobre as águas verdes deslizando sob as pontes, e sobre os velhos campanários desmoronando contra um céu doentio. Lembro-me de quando Nyarlathotep veio à minha cidade. A grande, a antiga, a terrível cidade de crimes inumeráveis. Meu amigo me falou sobre ele, sobre a irresistível fascinação e o magnetismo de suas revelações, e eu ardia de ansiedade para explorar seus mistérios mais profundos. Meu amigo disse que eram horríveis e impressionantes, além de meus devaneios mais febris, que aquilo projetado em uma tela, no aposento escurecido, profetizava coisas que ninguém, exceto Nyarlathotep, ousava profetizar, e que no estalar de suas faíscas era extraído dos homens algo que nunca antes fora tomado, embora se manifestasse apenas nos olhos. Ouvi rumores de que aqueles que conheciam Nyarlathotep viam coisas que os outros não viam. Foi no escaldante outono que atravessei a noite com as multidões inquietas para ver Nyarlathotep, pela noite sufocante e escada acima, sem fim, até a sala opressiva. E na tela projetada vi formas encapuzadas entre ruínas e rostos amarelos e malignos espreitando por trás de monumentos caídos. Vi o mundo lutando contra as trevas, contra as ondas de destruição vindas do espaço mais remoto, girando, fervilhando, debatendo-se ao redor do sol enfraquecido e moribundo. Então as faíscas dançaram de forma assombrosa sobre as cabeças dos espectadores e seus cabelos se eriçaram, enquanto sombras mais grotescas do que posso descrever emergiam e se agachavam sobre eles. E quando eu, que era mais frio e cético que os demais, murmurei um protesto trêmulo sobre impostura e eletricidade estática, Nyarlathotep nos expulsou a todos, escada abaixo, atirando-nos nas ruas úmidas, abafadas e desertas da meia-noite. Gritei em voz alta que não tinha medo, que nunca poderia ter medo, e outros gritaram comigo buscando conforto. Juramos uns aos outros que a cidade continuava a mesma, ainda viva, e quando as luzes elétricas começaram a enfraquecer, xingamos a companhia repetidamente e rimos das estranhas expressões que fazíamos. Acredito que sentimos algo descendo da lua esverdeada, pois quando começamos a depender de sua luz, nos dispersamos em formações curiosas e involuntárias, parecendo saber nossos destinos, embora não ousássemos pensá-los. Em certo momento,
Olhamos para o pavimento e vimos os blocos soltos, deslocados pela vegetação, com poucos vestígios de metal enferrujado, indicando onde antes corriam os trilhos dos bondes. E então avistamos um bonde, solitário, sem janelas, em ruínas, quase tombado de lado. Quando observamos o horizonte, não encontramos a terceira torre à beira do rio e notamos que o topo da segunda estava irregular e esfacelado. Então nos dividimos em colunas estreitas, cada uma atraída para uma direção diferente. Uma delas desapareceu em um beco sombrio à esquerda, deixando para trás apenas o eco de um gemido aterrador. Outra desceu aos berros por um túnel de metrô tomado pelo mato, gargalhando com uma loucura insana. Minha própria coluna foi sugada para o campo aberto e logo senti um frio que não era daquele outono abrasador, pois, ao avançarmos pela charneca escura, avistamos ao redor o brilho infernal da lua sobre neves malignas. Neves sem rastros, inexplicáveis, varridas numa única direção, onde se abria um abismo ainda mais negro devido às suas paredes reluzentes. A coluna parecia incrivelmente rarefeita ao marchar, sonolenta, para dentro do abismo. Eu hesitei, pois a fenda negra na neve iluminada pelo verde era aterrorizante, e achei ter ouvido o eco de um lamento perturbador quando meus companheiros desapareceram. Mas meu poder de hesitação era ínfimo. Como se fosse chamado pelos que já haviam partido, meio flutuei entre os titânicos montes de neve, tremendo e amedrontado, até o vórtice invisível do inimaginável. Gritantemente consciente, delirante em silêncio, apenas os deuses que foram podem contar. Uma sombra doente e sensível, contorcendo-se em mãos que não são mãos, rodopiando cegamente por meias noites espectrais de criação apodrecida, cadáveres de mundos mortos com chagas que foram cidades, ventos fúnebres que roçam as estrelas pálidas e as fazem vacilar. Além dos mundos, vagos espectros de coisas monstruosas, colunas meias vislumbradas de templos profanos que repousam sobre rochas sem nome abaixo do espaço e se erguem até os vácuos vertiginosos além das esferas de luz e trevas. E através desse repulsivo cemitério do universo ressoava o abafado e enlouquecedor rufar de tambores e o fino e monótono lamento de flautas blasfemas vindas de câmaras inconcebíveis e sem luz além do tempo. O detestável tamborilar e os lamentos esganiçados aos quais dançavam, lenta, desajeitada e absurdamente, os deuses supremos e tenebrosos, as gárgulas cegas, mudas e sem mente, cuja alma é Nyarlathotep.